Excelentíssimo Senhor, Dr. João Nestor Mazzotti, muito digno secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Excelentíssimo Senhor, Roger Perrez, muito digno presidente da Associação Francesa e Francófona de Espiritismo e da associação que se encarregou de desenvolver este congresso. Excelentíssimo Senhor Fernando Igreja, muito digno representante do Excelentíssimo Senhor, do embaixador do Brasil na França, dignos membros da mesa diretora, ilustríssimos senhores representantes de todos os países membros do Conselho Espírita Internacional, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, exoramos as bênçãos de Deus em forma de paz para todos nós. As nossas primeiras palavras são de profunda gratidão ao 4º Congresso Espírita Mundial pela deferência com que nos distinguiu, oferecendo-nos este testemunho de amizade que reconheço não merecer. E com a permissão dos senhores membros deste congresso, eu rogo licença para transferir a homenagem e a distinção ao preclaro codificador da doutrina espírita Allan Kardec, cuja proposta vem me libertando da ignorância e do primitivismo. Sem essa contribuição da doutrina espírita, a existência atual em que me encontro não teria qualquer sentido. Aceito o estímulo e a bondade dos queridos amigos, mas tudo aquilo que signifique homenagem e gratidão, rogo licença, repito, para transferir ao insigne mestre, que é a luz dos 2 últimos séculos. No processo da evolução sociopsicológica da criatura humana, podem-se assinalar 5 períodos distintos pelos quais passaram os homens e as mulheres, as raças, nos últimos 10.000 anos. O primeiro período foi caracterizado pela vida nômade, em que a caça e a pesca eram as razões únicas para o existir. Esse período, chamado forrageiro, estendeu-se ao largo da história, enquanto a criatura humana lentamente despertava para a consciência. Logo depois, aproximadamente 100 séculos antes de Jesus, surge o período horticultor, em que os homens e as mulheres descobrem a necessidade da vida agrária, porém realizam-na através do esforço com as próprias mãos. No terceiro período, entre 40 e 20 séculos antes de Jesus, tem-se a descoberta do arado, em que os seres humanos percebem que através da força com uma forquilha e mais tarde, graças à atração animal, pode rasgar o solo, ensementá-lo, fixar-se também ele à terra e colher sazonados frutos e bens,
que servirão de base para as primeiras culturas e civilizações. Alarga-se a história e somente mais tarde, aproximadamente pelo século XVII, é que homens extraordinários, como René Descartes e Isaac Newton, interferem na cultura, arrebentando as amarras do pensamento medieval e propondo as primeiras fases do iluminismo. É nesse período que surge a proposta favorável à razão. A ciência empírica encontra um lugar de destaque acima da postura ancestral religiosa, fanática, supersticiosa, sem quaisquer fundamentos para libertar a criatura humana. E esse período iluminista, que tem no seu momento culminante na França, faz-se celebrizar por pensadores incomparáveis, que procuram demonstrar que a vida tem um sentido, que o universo não é fixo, que a vida não é paralisada, e somos os próprios construtores da nossa vida. Logo depois, em que o iluminismo consegue apresentar os pródromos dos direitos humanos, libertar as raças que serviam de escravas, ensejar a oportunidade dos ideais democráticos, separar o Estado da religião e cantar as glórias da liberdade no coração do povo, do que resultará o inolvidável dia 14 de junho de 1789, quando do Café de Paris sai a massa cantando os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade, para derrubar a Bastilha, e logo depois apresentar nos códigos da justiça humana a legenda insuperável e ainda não vivenciada devidamente dos direitos humanos. O iluminismo consegue convidar-nos para reflexões profundas em torno da vida, do ser, da sua fatalidade evolutiva, até que, no século XIX, graças à contribuição de novos pensadores, como Schopenhauer, Nietzsche, na França Foucault, Heidegger, apresentasse uma reação, demonstrando que o iluminismo colocou o homem como observador, mas não se recordou de estabelecer realmente uma observação a respeito do homem. E nasce o período denominado pós-moderno. Nesse período pós-moderno, o pensamento adentra-se pela ciência, e Sigmund Freud estabelece que o prazer e que a felicidade são resultados da opressão. A criatura humana possui conflitos que não pôde superar, e naturalmente transforma-os em sensação de prazer, influenciando profundamente o pensamento filosófico e a conduta histórica durante o século XX. Mas é nesse período denominado pós-moderno que aparece a psicologia cognitiva para demonstrar que a criatura humana também é portadora de uma reflexão profunda e de uma intuição a respeito do ser existencial que é, coroando-se a partir de 1992 a psicologia positiva, na qual a criatura tem o direito à liberdade, ao ideal, à beleza, à paz, sem qualquer conflito de natureza ancestral e sem qualquer algema com as reminiscências do passado.
Há então o elenco da chamada era pós-moderna, caracterizada pelas informações, e entre a proposta do pensamento freudiano, da psicologia cognitiva, da psicologia positiva, à psicologia transpessoal, que através de pensadores admiráveis, de psicólogos, de psiquiatras e de psicanalistas que encontraram a alma, apresentam a realidade do ser pensante, não como fenômeno espúrio da união casual dos gametas, formando o neuroblasto e mais tarde o ser pensante, mas como resultado de uma fatalidade divina, demonstrando que a vida preexiste à concepção e sobrevive à disjunção molecular. É nesse contexto que se apresenta a proposta da doutrina espírita, exatamente quando começa o declínio do iluminismo, através da figura incomparável de Hippolyte Lyon de Nizar-Ribail, Allan Kardec, com toda a justiça, considerado o apóstolo da nova era. Allan Kardec penetra o seu bisturi no organismo da cultura, da ética, da civilização, e demonstra que o espiritismo esteve presente em todos os fastos da história, seja na antiguidade oriental, seja na antiguidade clássica da Grécia, de Roma, seja no cristianismo, e mais tarde com Jesus, alcançando um de seus momentos gloriosos, quando o incomparável mestre apoia a reencarnação e ele próprio vem provar a imortalidade da alma através da sua ressurreição. Coube a Allan Kardec apresentar o paradigma que hoje é defendido pela educação, pelas doutrinas do pensamento filosófico e particularmente por aquelas da ciência que investigam o ser em profundidade e encontram a alma imortal. Nesse admirável panorama, a partir de 1998, a Unesco deu-se conta que era necessário fazer uma reavaliação histórica da educação. Os processos metodológicos, pedagógicos da educação pareciam apresentar-se falidos. Porquanto a sociedade que havia atingido o ápice da ética de Immanuel Kant, o pensamento de Albert Schweitzer e de pensadores que tentaram penetrar no âmago dos sentimentos superiores, não havia resolvido os problemas íntimos da criatura em si mesma. Então a Unesco convidou Jacques Delors para que ele reunisse psicólogos, sociólogos, pedagogos, ministros da educação do Oriente e do Ocidente e fizesse uma análise a respeito de uma proposta educacional para o novo milênio em paradigmas que pudesse resistir ao processo da evolução tecnológica, estabelecendo metas de natureza ética e de natureza moral para que a criatura humana pudesse realmente ser feliz. Foram apresentados os 4 pilotis para a educação, que deveriam nortear a partir da madrugada do novo milênio o pensamento de formação das novas gerações. Esses 4 pilares, apresentados por Jacques Delors e pelo seu relatório, sem a menor sombra de dúvida, parecem fincados
nas propostas transcendentais de Allan Kardec, quando tem a oportunidade de falar que a educação é o único antídoto à crueldade e à ignorância, e que é somente através da educação, não a educação apenas intelectual, mas da educação moral, mas não da educação moral que se adquire através dos livros, aquela que tem a ver com o sentimento da criatura, com seus valores profundos, aquela que emerge da alma, conforme a proposta latina de educe, arrancar de dentro, como assinalava Platão, da proposta maiústica de Sócrates. O conhecimento estava dentro, educar era fazer que emergissem as informações que estavam latentes na criatura humana, para que elas atingissem a área do raciocínio e, naturalmente, da emoção. O relatório de Locke estabelece que é necessário ensinar a conhecer, sem o que a educação falha. Allan Kardec nos havia dito, através da palavra do Espírito de verdade: espíritas, instruí-vos, para que através da instrução possamos conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. É indispensável do conhecimento, é fundamental para que a criatura faça a sua viagem interior e logo depois possa espraiar-se na direção do continente da vida. Logo depois, como pilar da educação proposto por Delors, é necessário ensinar a fazer, porque aquele que conhece dispõe das técnicas, do mecanismo e pode fazer. Mas Allan Kardec já nos havia dito: fora da caridade não há salvação. É a ação do espírita que, depois de conhecer os alicerces do pensamento espírita, parte para a realização do trabalho que o dignifica e que o liberta. O terceiro pilotinho está estabelecido como ensinar a ser. Conhece-se a severo insigne mestre de Lyon, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutar sempre contra as suas inclinações más. É necessário ser, depois de conhecer e de fazer, para alcançar o quarto pilotinho: ensinar a conviver. Aquele que sabe, que age, que se ilumina, convive. E Allan Kardec propõe-nos a solidariedade em todos os momentos da nossa vida. E quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele define o homem de bem, eis que estabelece os paradigmas do verdadeiro espírita, que, sem a menor sombra de dúvida, é o verdadeiro cristão. Logo depois que foram apresentados esses admiráveis alicerces para a nova educação, a Unesco solicitou ao eminente filósofo francês, uma das maiores autoridades vivas na área da educação, Edgar Morin, que estabelecesse normativas capazes de tornarem a educação factível e ter um desenvolvimento muito fácil para ser incorporada ao nosso dia a dia. E Edgar Morin escreve então a sua obra memorável, apresentando 7 itens
atingir a meta para a qual se propõe. E a primeira delas é uma análise sobre a cegueira do conhecimento. Quando compulsamos a obra de Edgar Morin, tínhamos a impressão de estar lendo o Livro dos Espíritos, cuja finalidade é trazer não apenas o conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que leva à sabedoria, aquele conhecimento que propõe a instrução, mas também a emoção, para que não fique na cegueira que tem levado multidões ao fanatismo, à loucura, ao partidarismo e, acima de tudo, a uma postura de falsa superioridade em relação às demais criaturas. O segundo paradigma é apresentado como o erro e a ilusão. A doutrina espírita vem para matar o materialismo. É a única doutrina que possui os recursos hábeis para demonstrar que o materialismo é uma fuga da realidade. Quando Berthelot, o eminente acadêmico de França, cedeu a sua cadeira pela morte a um substituto emérito, este disse no seu discurso de posse: eu não conheço um só exemplo no qual a ciência haja enxugado lágrimas que nascem no coração. Asseverava que era necessária uma proposta que libertasse do materialismo científico, oferecendo uma visão otimista da vida, particularmente diante das lágrimas